Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Aba Niterói. É com muita alegria que seguimos nesse projeto. A Aba Niterói tem um compromisso de fortalecer a advocacia e aqui nada mais é do que um ponto de encontro entre amigos, entre membros da Aba, onde nós debatemos a prática, as decisões atuais, a teoria, falamos também sobre vida pessoal. Então aqui é um podcast onde você se sente em casa. Aqui é o lugar também que o membro tem a oportunidade de falar sobre a sua especialização, de falar sobre seus casos concretos, sobre suas dificuldades e também sobre suas conquistas. E hoje comigo, aqui do meu lado, para me ajudar a conduzir esse episódio, eu tenho a querida Bárbara Nobre, que é secretária-geral da Aba Niterói e também presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial. Seja muito bem-vinda, Bárbara. E esse episódio será mais uma troca leve, inspiradora e com convidadas muito especiais que daqui a pouquinho a Bárbara vai apresentar para vocês. Antes de falarmos quem são as convidadas, eu vou falar para vocês o tema. O tema é o seguinte: quem cuidou da casa tem direito a quê? O reconhecimento do trabalho doméstico na dissolução do casamento. Um tema super atual que eu tenho certeza que traz muitas curiosidades e muitas dúvidas, principalmente para as mulheres. Então, o que nós iremos debater aqui, né? O divórcio, ele encerra um casamento, mas não encerra as desigualdades construídas durante o matrimônio. Por que falar sobre a remuneração do trabalho feminino no contexto do divórcio é um tema tão atual? Se o trabalho doméstico sempre existiu, o que mudou para que ele passasse a ser reconhecido juridicamente? E, afinal, existe mesmo desigualdade econômica entre homens e mulheres após o fim da relação? Isso e muitas outras coisas serão debatidas aqui hoje com as nossas convidadas. E para apresentá-las, eu convido a Bárbara Nobre para falar o mini currículo dela, só algumas das qualificações, das inúmeras qualificações que elas possuem. Então, com você, Bárbara. É um prazer estar aqui nesse projeto da Aba Niterói e vamos conhecer um pouquinho mais as nossas convidadas de hoje. Está conosco a doutora Tânia Sá Hammer Schmidt, especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, sócia do escritório BCH Advogados Associados e integrante da Comissão de Direito das Famílias e das Sucessões da Aba Niterói. Seja muito bem-vinda, doutora Tânia. Um prazer estar aqui. E também estamos recebendo a doutora Daniela Gurgel, que é advogada pós-graduada em Direito da Seguridade Social e Prática Previdenciária, associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Aba Niterói. Seja muito bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, é um prazer. Igualmente. Sejam muito bem-vindas. E antes de adentrarmos ao tema em si, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho mais sobre vocês, né? Eu já as conheço, mas são perguntas que serão feitas aqui que eu nunca fiz para elas, então eu vou saber junto com vocês. Eu gostaria de saber, vou começar pela Tânia. Tânia, quem é você na advocacia? Me conta um pouquinho da sua história, o que te levou a buscar a advocacia para sua vida profissional. Eu costumo dizer que a advocacia ela chegou não porque eu quis, né? Os contextos da vida, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, da maternidade, do casamento, te levam a caminhos profissionais, principalmente para nós mulheres, que a gente não traça. Então, assim, eu estudei Direito para ser a Kate Mahoney, quem é da minha época sabe disso, né? Eu queria ser advogada, não queria ser advogada, queria ser a delegada que ia fazer justiça. Mas no meio desse caminho, eu me apaixono pelo meu marido. E aí eu descubro que não dá para você fazer justiça e manter casamento. Pelo menos eu acreditava nisso naquela época. Hoje eu acho que eu já mudei de mentalidade. E aí eu me formei e já saio da faculdade grávida. Então, eu já começo a minha jornada interrompida pela gravidez. Verdade. E faço a opção pela família, como muitas mulheres. Eu acho que muitas mulheres se identificam com isso. E a gente abre mão disso. Então, eu lembro que eu fiz a minha prova, a segunda fase da Defensoria Pública, grávida e enjoando muito. E aí é óbvio que eu não passo e sigo na
maternidade, depois eu volto para a carreira jurídica, pensando no concurso público, e aí acontece uma série de coisas que eu acabo virando professora de concurso público, coordenadora de concurso público, sustento a casa, e a advocacia vem na segunda maternidade. Vem a advocacia administrativa ali dentro do escritório, junto com meu marido, e só na pandemia é que eu resolvo botar a cara no mundo como advogada, porque entra o direito de família através da advocacia comercial, na época que a gente fazia, hoje empresarial, no escritório. Então, a gente atendia ali pequenos e médios empreendedores e comerciantes de Niterói, e esses comerciantes, esses empresários, começaram ainda numa época que a gente tinha uma sociedade basicamente nunca unipessoal, né, sempre limitada, onde as mulheres tinham 1% das cotas societárias. E você que está ouvindo deve estar se identificando com isso, com certeza. E os 99% do marido. E aí, nesse momento, elas precisavam se divorciar e a gente, como advogada da empresa, precisava manter a empresa. E eu comecei a construir acordos muito mais vantajosos economicamente para as mulheres do que alguns advogados de direito de família. Porque eu conhecia justamente o direito empresarial e a necessidade daquele negócio. E aí elas começaram a trazer as amigas para que eu atuasse nos acordos e nos trabalhos de conflito, né, familiares. E aí o direito de família me escolheu e estou aí na advocacia exclusiva do direito de família há 15 anos e falando e contando para as pessoas desde a pandemia. Aconteceu de forma natural, então, natural, né, na verdade. Então, tem uma outra pergunta para você também. E agora, o que te trouxe para a Aba Niterói? Então, eu conheci a Aba Niterói através da Valquíria, nossa eterna amiga amada, né? Que estava fazendo um trabalho de convite. E eu estava num evento na OAB, estava tendo um evento em parceria com a Aba, e ela fez o convite. A gente sentou lado a lado, eu estava falando sobre empreendedorismo jurídico num evento, e ela estava dividindo ali a bancada comigo e falou assim, cara, a gente tem que estar com você na Aba. E aí fez um convite, eu fui para uma reunião e entrei, e assim, foi num momento muito bom da minha vida, porque eu estava saindo de um movimento muito grande de empreendedoras, ainda fazia parte do Somos Empreendedoras, que eu fui gestora durante um tempo. E aí eu tive a oportunidade de ter acesso a uma liderança real dentro da nossa casa, da nossa área, né? Então, quando eu falo que a Aba me transformou em termos de liderança, é porque ser gestor é uma coisa. Então, quem faz empreendedorismo, os empresários, eles trabalham para serem gestores, necessariamente não para serem líderes. Nós, na advocacia, a gente tinha que ser líder da nossa vida, né? A nossa formação clássica é essa. E a Aba, ela juntou esses dois mundos. A necessidade de se aplicar uma gestão adequada aos negócios, mas, sobretudo, de transformar as pessoas em líderes reais. Quando a gente não tem uma liderança, um propósito de transformar efetivamente, não é um discurso de propósito básico do empreendedorismo feminismo, não. Feminino, não. Você tem que efetivamente trazer as pessoas para perto de você e o que essa troca vai te impulsionar na sua vida. Então, muita gente fala assim, a Tânia não precisa disso, ela já está lá há um tempão, ela sabe mais. Não é isso. Porque o fato de você ter mais experiência não o torna mais sábio, muito pelo contrário. Então, assim, a Aba me trouxe oportunidades de centrar, de direcionar, de saber como lidar com um colega de igual para igual. E isso transforma a nossa vida e a nossa advocacia. Então, assim, eu hoje considero a Aba não a instituição por si, mas as pessoas que compõem a Aba. Né? Aquelas que querem efetivamente participar, engajar, a gente fica feliz em estar aqui. E é uma casa que pode agregar muito, desde que você esteja realmente, né, disposto a crescer e aprender e se desenvolver. Porque quem não está aí, nada, nenhum lugar presta no mundo, né? Eu costumo dizer isso. Penso exatamente como você, Tânia. Quando a gente quer, né? Se você está disposta, a Aba realmente é uma instituição que te dá inúmeras oportunidades, né? E a liderança, né? Nós que fomos líderes, né? A gente é um desafio muito grande, é um aprendizado constante, né? Você parece assim que você pensa que já aprendeu e de repente vem mais um desafio para você, e lidar com pessoas,
Muito né? difícil. É muito difícil. Que cada um tem as suas questões, os seus problemas, suas dificuldades, suas qualidades também, né? E aí você tem que ficar ali sempre colocando, conduzindo, sendo resiliente, sendo paciente, praticando a empatia o tempo inteiro. E motivando aquele grupo, né, a todo momento. E para quem não sabe, a Tânia esteve como vice-presidente da Comissão de Famílias até dezembro de 2025. E esse ano ela vai trazer uma novidade para a Aba Niterói. Não sei se eu já posso contar aqui. Pode contar. Eu vou deixar então que ela conte. Ela vai trazer uma novidade para a Aba Niterói, que tem tudo a ver com ela. Para quem conhece a Tânia, sabe disso. E eu vou deixar agora que ela conte e faça esse convite aqui para vocês. Pois é, a gente está captando, né, advogados que queiram transformar a sua advocacia num efetivo negócio. A gente tem que sair daquele ponto, eu sou só um advogado profissional liberal, para transformar o seu escritório na sua empresa. E para isso a gente precisa estudar, se capacitar. E por que fazer isso sozinho? Vamos fazer junto. Vem para a Comissão de Empreendedorismo Jurídico da Aba Niterói, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que você tem que estar comigo nisso, gente. Entendeu? Não dá para fazer nada sozinho e eu preciso da sua experiência, da sua dificuldade. Você precisa da minha experiência, da minha dificuldade para a gente trocar e fazer um trabalho especial e ter oportunidade de buscar profissionais que estão ensinando inovação, novas tecnologias, novas tendências, porque para a gente se manter nesse mercado jurídico, com uma inteligência artificial vindo, com o ChatGPT, com todo mundo com a consulta pronta no seu escritório, se você não estiver preparado, você vai ficar para trás. Então, é uma forma de a gente crescer e desenvolver a advocacia de forma certeira, sem perder tempo estudando, trabalhando em prol do seu negócio. Então, vem comigo, marca lá, entra lá na aba, procura, eu quero Procura a aba, Instagram da Tânia, direct, vem. Chega, porque a gente está lançando a comissão e a gente precisa de gente nova e gente que quer transformar a advocacia num negócio promissor. Tenho certeza que vai ser um sucesso, que vai ter muita procura, porque é uma comissão extremamente atual e necessária, né, Tânia? A gente precisa entender que a advocacia mudou. A gente sabe que tem algumas pessoas que ainda têm uma certa resistência. Eu, no início, tinha um pouco de resistência, que eu sou bem conservadora. Mas eu já entendi que não dá mais pra gente viver aquela antiga advocacia, né? A advocacia hoje é um negócio, é uma empresa. Não dá mais pra gente achar que é só um escritório, um profissional liberal que fica ali sentado atrás da mesa. Não dá. E o advogado que não se atualizar vai ficar para trás. Não importa a idade que você tenha. Você precisa se atualizar, né? E para você que já consegue enxergar isso, já tem essa vontade, essa comissão que a Tânia está abrindo vai ser muito proveitosa para você. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque é muito atual, né? O tema da comissão é muito necessário. Então, agora vamos passar para a doutora Daniela, que a gente também... Eu conheço a Tânia um pouquinho mais que conheço a doutora Daniela, então hoje estou curiosa para saber a sua história, doutora. E vamos me falar um pouquinho sobre você. Como que você chegou até a advocacia? Sim, eu sou uma advogada madura, com 5 anos de carreira dentro da advocacia. E, assim, qual é a minha história? Para eu ter, né, já 48 anos, abafa, né? Mas com pouco tempo de carreira, né? A gente pode considerar assim. Porque eu sou aquela mulher que sonhou em formar sua família, ter seus filhos, cuidar, né, e do marido, aquela dona de casa mesmo, né? E aí, eu novinha, com lá meus 23 anos, eu decidi casar, né? Deixei tudo aqui em Niterói. Eu era professora, trabalhava numa rede particular com criança, e no município de Maricá também eu tinha uma matrícula. E estava terminando minha faculdade de pedagogia na UF. E aí, apaixonada, deixei tudo para trás e fui para São Paulo. Casei e fui para São Paulo. E lá virei a esposa do meu marido, né? Enfim, logo depois eu engravidei. Com 24 anos fui mãe. E me vi lá em São Paulo sozinha, né? Grávida, novinha, sem experiência, sem nada.
Enfim, voltei para Niterói, fui mãe, me dediquei integralmente, não quis voltar a trabalhar, abandonei mesmo a minha matrícula, eu tinha tirado uma licença, não vou voltar, não vou deixar minha filha para ganhar pouco, aquelas coisas, né? Sim. E aí, minha filha entrou na escola, vou voltar a estudar. Consegui uma recondução na UF e voltei para a faculdade para terminar pedagogia. E aí, engravidei do segundo filho. Engravidei do segundo filho e aí eu, não vou deixar ele, né, para estudar, deixar ele com ninguém, abandonei novamente. Fui mãe e fui vivendo a minha vida. Virei dona de buffet, porque aí o que acontece? Eu juntei o conhecimento que eu tinha com as festas dos meus filhos, com o network que eu tinha na escola, com os pais, com as crianças, e comecei a trabalhar fazendo festa infantil. Então, enquanto eles estavam na escola, eu estava trabalhando, eu estava visitando cliente, eu estava fazendo compra, e quando eu buscava na escola, eu virava a mãe, né? E assim eu fiquei por 10 anos. Por 10 anos Bastante trabalhando tempo. com buffet, assim. Durante o final de semana, que eu precisava estar nas festas, meu marido ficava com as crianças. E ele, assim, sempre me apoiou bastante nesse aspecto. E aí veio a pandemia. E aí, como que eu vou continuar trabalhando? Não podia continuar trabalhando. E eu já estava fazendo a faculdade de Direito. Porque quando minha filha entrou no ensino médio, aí meu marido me propôs: você não quer realizar aquele sonho lá de trás que você tinha de fazer faculdade de Direito? E aí eu falei, eu quero. E comecei a fazer a faculdade. E entrou a pandemia, eu me vi terminando a faculdade, me vi sem poder trabalhar, né? Estudando para a prova da ordem, fazendo TCC, e fui. E aí, quando pôde voltar às festas, né? Por conta da pandemia, eu... Não vou voltar. Eu vou agora investir na minha carreira. E aí, já estava com a carteira da ordem, né? Já tinha terminado a faculdade. E aí, eu falei assim, vou agora ser advogada. E tô aí, na batalha, né? Estudando sempre, que a gente nunca para de estudar. Tô com os meus filhos já grandes, os dois estão na faculdade, né? Minha filha mais velha já trabalha. E agora, assim, eu cuido de mim, né? Eu tô cuidando da minha carreira, cuidando de mim como pessoa, como mulher, me redescobrir, porque a gente é só mãe, né? É a mãe do fulano, é a mãe do ciclano e é a esposa do Beltrano, né? Sim. Quem é a Daniela? Hoje eu sei quem é a Daniela e aonde eu quero chegar. Então, é isso. Tô aí na busca, na luta, como todas as mulheres. E realizada, né, Dani? Sim, Conseguindo sim. realizar o seu sonho, né? Olhando mais para você, Sim, com seu certeza. posicionamento profissional, maravilhoso. E é isso que você passa, todas nós passamos, né? Sim. Com essa maternidade, é sempre uma dúvida, né? Carreira, filhos, casa. Esse tema tem tudo a ver também com a sua história, Sim, né? O tema tudo que a a gente vai ver. falar aqui hoje, já que você realmente parou, literalmente, para se dedicar à maternidade e à sua família. Isso. E aproveitando, então, essa questão de posicionamento, né? De olhar mais para você, eu até imagino que deva ter relação com a segunda pergunta que eu vou fazer, que foi a mesma que a gente fez para Tânia. É o que trouxe você para a aba Niterói? Sim. Eu conheci a aba lá em 2000, se eu não me engano, 2021, através da minha amiga Regina Russell, que ela criou a Comissão de Direito Previdenciário na aba, era a única comissão que tinha, né? E aí eu meio que fui levada para o direito previdenciário, né? E aí comecei a participar com ela, a gente ficou acho que 1 ano, se eu não me engano. Depois a comissão não renovou. E aí eu fui seguir meu caminho, participei de outras comissões em outros locais, me associei ao BDFAM. Hoje eu participo também de uma comissão na OAB Rio, que é do idoso, que é uma causa assim que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito. É muito caro esse assunto para mim. E como eu estava só em comissão do idoso, eu pensei, não, eu preciso participar de uma comissão de família também, porque, né, tem todo um contexto. Tem. E eu vendo, né, a gente sempre observa através das redes sociais, a aba crescendo, comissões sendo criadas, eventos.
E eu falei assim, olha, eu tenho que estar ali. Eu preciso estar ali porque a gente precisa estudar, aparecer, se desenvolver. E aí eu me associei à aba no ano passado, em janeiro, e renovei esse ano porque foi maravilhoso. Passei um ano muito, assim, com muito aprendizado, participei de diversos eventos, escrevi o livro, né, que para mim foi assim um desafio muito grande. Uhum. Eu nunca me imaginei escrevendo né, A coletânea jurídica, exatamente, né? Exatamente. E foi assim, eu só coisas boas que eu obtive da aba. Então, quem ainda não entrou na aba, eu acho que está perdendo. Precisa vir para a aba com a gente. E é isso, né? Além de todo o posicionamento que a gente ganha com a instituição, a gente tem um grupo, né? A comissão tem um grupo onde ali a gente consegue debater os temas, né? Sim, Da nossa especialidade. Então, assim, a gente fazemos amizades e também debatemos temas profissionais. Então, acaba sendo uma rede de apoio ali que a gente tem, né? sim, E você não se sente mais sozinha na advocacia, né? sim. Que a maioria das mulheres que são mães, inclusive, para ter maior flexibilidade, né? A maioria tem o seu próprio escritório, não trabalha para empresas, né? Para outros escritórios. E aí, muitas se queixam disso, né, Bárbara? A Bárbara até comentou isso com a gente no outro podcast. Da advocacia solitária. E a aba, você não se sente mais sozinho. Sim. Você não se sente mais inseguro, né? Porque qualquer dúvida que surja, porque por mais que a gente entenda da matéria, por mais que a gente estude, sempre tem algum caso que... Não, isso aqui eu nunca vivi. Peraí, vai lá e joga no grupo. Gente, alguém já passou por isso. E Isso, sempre tem resposta, e né? sempre tem resposta, né? Sempre tem um colega lá para... Exato. É muito Pra te dar a maravilhoso mão. isso, gente. É sensacional. Você quer fazer alguma colocação, Bárbara? Não, eu estava prestando atenção aqui nas histórias, né? Primeiro que essa questão do advogado sozinho no escritório, realmente hoje em dia não faz mais sentido, né? Não faz. Ainda mais quando existem associações, né? Comissões como a que você pretende montar. E a história da doutora Daniela, que assim, eu sou uma entusiasta da aba, né? Então eu vejo quanto a aba faz diferença realmente na vida das pessoas. E não importa a idade, o Não, tempo de carreira. não. A gente tem advogados aqui com pouco tempo de carreira e temos advogados com muito tempo de carreira, né? Então, assim, para todas, não importa o tempo que você tem, você consegue ter um crescimento, né? Então, isso é muito bacana também. Mas agora que a gente já ficou conhecendo um pouquinho melhor as nossas convidadas, vamos adentrar ao tema em si, que eu tenho certeza que vocês estão aguardando por isso. A primeira pergunta, então, vai para a doutora Daniela. Então, doutora Daniela, por que o reconhecimento econômico do trabalho doméstico se tornou um tema central nas dissoluções conjugais atuais? Esse assunto, ele é assim de extrema relevância, extremamente importante, porque mesmo com os avanços que as mulheres conquistaram ao longo dos anos, elas continuam recebendo em média menos do que os homens. Por quê? Porque muitas vezes elas param a carreira, dão uma pausa, ou elas desaceleram, diminuindo a carga horária para poder se dedicar à família, aos filhos, e sem falar da dupla jornada de trabalho que ela tem. Porque ela trabalha fora com aquele trabalho remunerado, que é importante para ela, e ela tem depois a outra jornada de trabalho em casa, que não é remunerado. E isso dificulta muitas vezes o crescimento da mulher, às vezes conseguir uma promoção, conseguir um emprego melhor. Muitas vezes existe o preconceito para contratação de mulher que é casada, que tem filhos, ou que está em idade de ter filhos ainda. Isso aí acontece muito, as pessoas dizem que não, negam, mas a gente sabe que realmente tem esse preconceito entre os contratantes, né? E aí, quem ficou anos priorizando a família, ela pode sair economicamente fragilizada desse divórcio. Então, é muito importante a discussão sobre a pensão alimentícia entre os cônjuges, a partilha de bens, o reconhecimento do trabalho doméstico como contribuição econômica, que é um trabalho invisível, que não aparece, mas que ele é muito importante em prol da família, do crescimento familiar, né? Então, discutir a remuneração do trabalho feminino no contexto familiar, ele é importante. Por quê? Por causa da equidade, da dignidade e por conta da justiça, que tem que ser feita justiça a essa mulher, que ficou invisível durante todos esses anos
para que a família tivesse ascensão, o marido, os filhos. Perfeito, doutora. E é exatamente isso, né? O nome invisível retrata muito bem esse tipo de trabalho que a mulher tem, né? Dentro da sua casa, do seu lar, com a sua família. Que é um trabalho que não é remunerado, Sim. mas que a impede, né, de alcançar uma promoção na carreira, grandes salários, e não é reconhecido. E é o trabalho mais sacrificante, vamos dizer assim, né? Sim, e muitas vezes o marido, ele tem toda aquela estrutura, todo aquele apoio da mulher por trás para ele poder sair de casa tranquilamente, para ele passar um dia inteiro se dedicando ao trabalho, viajar, viagens a trabalho, passar às vezes dias, semanas, até meses fora de casa, sabendo que a mulher está ali em casa, mantendo toda aquela estrutura familiar, com os filhos, com toda a Exatamente. família. Trabalha com tranquilidade, sabendo Sim. que a mãe tá ali, né? Sob os cuidados dos filhos. Sim, Porque se a mãe também trabalhasse tanto quanto ele, quem cuidaria, né? exato. Teria que terceirizar essa função. E é um trabalho muito digno que deveria ser muito mais reconhecido do que é, né? Mas Sim. falar em reconhecimento, doutora Tânia, como o judiciário tem enxergado esse trabalho invisível? Tem tido reconhecimento por parte dos magistrados? A gente vive uma luta, né? Na verdade, contínua. Quando a gente começa a identificar ao longo da jornada da humanidade que cada dever de cuidado doméstico tem um valor pecuniário, né? Porque se você for contratar uma babá, tem valor. O avanço das legislações trabalhistas influenciam muito nessa Verdade. nova visão do judiciário, né? Então, à medida que uma empregada doméstica trabalhava alguns anos atrás como quase uma escrava e hoje ela tem direito a fundo de garantia, uma série de coisas, isso começa a chamar a atenção do valor do trabalho feminino em casa para a dona de casa, que era a patroa. Né? Na medida que eu tenho uma casa, que eu tenho uma empregada doméstica que trabalha ali de full time, dorme. Vamos pensar esse cenário, né? Ela dorme, ela toma conta dos meus filhos e eu sou a dondoca sustentada pelo marido. Isso é um quadro não atual. Ainda tem gente que vive assim, mas não é atual. Sustentada pelo marido, que de repente o marido fala assim: olha, eu preciso tirar a empregada doméstica porque agora eu preciso pagar fundo de garantia, social, uma série de direitos que eu não comporto mais pagar. Então você vai passar a fazer uma série de coisas. Eu não posso, a empregada não dorme mais, a empregada vai embora às 18 horas no máximo e você vai ter que dar continuidade a essa jornada. Então a gente começa a ver um universo feminino vendo a desvantagem, entendeu? Da legalização de uma função que também passa a ser exercida por ela gratuitamente. Isso é um impacto de visão no corpo da classe média alta, da classe média, que no Brasil não comporta mais essa escravidão. E aí a gente começa, nós do lado ali, que estávamos sendo beneficiada por um papel social de utilização de uma mão de obra que passa a ser paga, a perceber o seguinte: eu trabalho meio expediente e estou ganhando menos do que a minha empregada doméstica. Ou passei a utilizar todo o meu salário para pagar a empregada doméstica. Quantas mulheres já passaram por isso? Inúmeras. Quantas vezes a gente desistiu de avançar na carreira porque os nossos filhos cresceram, mas a remuneração feminina era tão baixa que não valia a pena. É melhor, e eu falo isso muito, se é para eu atender de graça alguém no escritório, eu fico em casa, tomo conta dos meus filhos, meu marido banca, entendeu? Exatamente. E eu não faço nada. Então, assim, para sair de casa, quando você tem um casamento sólido, é desvantagem você trabalhar de graça. Não era antes. Muitas mulheres eram sustentadas, tinha alguém para fazer em casa e podiam viver do voluntariado. Isso acaba, né? Quer dizer, uma ação judicial modifica todo um sistema. E agora a gente está numa outra fase. Então, hoje a gente tem um grande número de mulheres no mercado de trabalho, ainda ganhando menos, mas ainda tendo que multiplicar funções. A nossa sobrecarga aumentou. Porque se antes a gente tinha uma mãe para ajudar, uma empregada para ajudar, agora a gente trabalha fora, traz dinheiro para casa e ainda trabalha em casa. Então, quem não reconstruiu essa guarda compartilhada na constância do casamento, que é uma frase minha, né? Porque as pessoas, muitas mulheres passaram a se divorciar porque era mais vantagem ela crescer na carreira divorciada, porque tinha a obrigação do marido ficar dividida, de 15 em 15 dias no final de semana. Ela ia passar a ter uma noite por semana, sem os filhos.
ela consegue fazer um estudo, ela consegue investir na carreira, ela consegue ir para academia. Tudo isso vem mudando. Essa mudança de comportamento é absorvida pelo judiciário através da jurisprudência. Então, em muitas decisões, a gente já avançou em ter o STJ reconhecendo que o trabalho da mulher de cuidado, ele tem que ser considerado no cômputo, por exemplo, dos alimentos. Então, eu pago uma pensão alimentícia no valor X para a minha mulher, que não consegue trabalhar mais, isso tem que ser comprovado, porque ela tem uma carga de cuidado maior dos filhos. Então, isso a gente pode alegar em petições dentro do processo de fixação de alimentos para conseguir uma majoração dos alimentos. A gente também teve um avanço que ainda é uma luta, e essas decisões, gente, são muito específicas. A gente não tem uma decisão que obriga todo mundo, que não virou jurisprudência. São decisões que ainda não são fixadas para todo o território nacional. A jurisprudência, ela tem admitido esse esforço comum como uma categoria para aumentar ou diminuir, principalmente com as mães atípicas trouxeram essa diferença muito gritante, né? Então, quer dizer, cada situação vai levando a outra. Uma mãe atípica hoje, ela não tem condição de trabalhar. Se ela tem uma criança com suporte 3, 4, então ela não consegue mesmo. É o dia todo em função daquela criança. E esse homem, às vezes, tem que se dedicar exclusivamente ao trabalho porque os custos são muito altos. Então, a gente vive paradoxos familiares que começam a ser reconhecidos. E, às vezes, o reconhecimento de uma família específica traz um olhar diferenciado do juízo para uma situação comum a todos, que é o que tem acontecido. E aí, a gente também tem que, desde 2023, o Conselho Nacional de Justiça determina que os juízes passem a olhar as causas familiares com a perspectiva de gênero, obrigando o juiz a olhar essa situação não pelo prisma da visão dele, da impressão pessoal dele. E falando o seguinte, você precisa julgar essa causa com a perspectiva de gênero, como se você fosse uma mulher e sofresse determinadas vulnerabilidades ou diferenças que colocam você num patamar de mais dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, para conseguir autonomia financeira, para ter equilíbrio financeiro. Então, a gente começa a ter esse avanço na perspectiva de gênero. Mas o judiciário não julga ainda assim. Às vezes a gente tem que fazer uma representação no Conselho Nacional de Justiça como advogado para que aquele juiz cumpra uma orientação, que ainda não está na lei, mas é lei. Né? Hoje a gente tem um projeto de lei que está agregando essa diferença, que é o chamado economia do cuidado? A economia do cuidado, né, que é um nome muito novo para o direito, né, que é esse capital invisível, que ele está deixando de ser invisível e passando a ser visto pela sociedade e por todos nós dentro desse processo de crescimento, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento. Então, à medida que a sociedade ela avança, o direito vai ter que regular essas situações. O comportamento muda, a gente tem que regular e aplicar, e a gente, advogado, que tem que ter essa perspectiva também de fazer essa mudança. E é por isso que é tão importante essa atualização do advogado. Porque, às vezes, a gente que está atuando só com direito de família, por exemplo, a gente vai percebendo que as ações são copiadas. A ação de alimento é fácil fazer, é padrão. Tem um monte de advogado que não é especialista, gente que atua na área sabe. Acha que é fácil fazer. É só pedir, as despesas do menor são presumidas, a gratuidade de justiça é presumida, eu vou lá juntar e aí você vê 20% de pensão sendo fixada e o padrão dessa família vai a 0. Então, uma criança que estudava aqui em Niterói, por exemplo, no Gueiro-Sac, não consegue mais manter. Porque só a mensalidade que era paga, às vezes, a pedido desse marido, ela não consegue mais manter. E essa mulher também está no mercado de trabalho, mas ela não consegue equiparar o padrão de vida. Então, se você não faz um pedido para equiparação do padrão de vida, essa prestação de alimentos não é feita assim. Então, o advogado ele tem que estar antenado com essa nova mudança comportamental que está gerando pedidos novos. É aí que você tem que estudar e inovar para equilibrar
atividade profissional que vai trazer essa mudança judiciária. Porque as pessoas falam assim, mas o judiciário não julgou o meu caso assim. Isso não foi considerado. Às vezes, seu processo começou lá em 2021 e o seu advogado não tinha nem como fazer esse tipo de pedido. E aí hoje, em 2026, né, a gente já faz uma inicial diferente. E aí, no curso do processo, a gente não pode transformar, mudar a petição inicial. Então, às vezes, a gente tem que entrar com a revisão no incidente para resolver uma questão já fixada. Então, essa situação aí do que o judiciário está vendo depende muito da atuação e da evolução. Sim. Que hoje é muito rápido. A gente levava, às vezes, 10, 15, 20 anos para fazer uma alteração de jurisprudência e hoje, de um ano para outro, as coisas mudam. Sim. A gente começa um processo com uma perspectiva e 4 anos depois, numa disputa familiar, Sim. quer dizer, a gente começou com uma lei de alienação parental e agora a gente não tem mais. Então, a gente tem umas situações que o judiciário ele vai se adaptar, mas nem sempre as decisões judiciais que a gente vê na internet podem ser aplicadas ao seu caso, porque ou ele já está em curso, ou porque a gente não tem prova da alegação. Então, às vezes, a gente tem... Eu vejo muito isso, né? Ainda mais em direito de família, Direito de família, não todo mundo sabe, todo mundo vem com um projeto pronto da internet, porque a minha amiga conseguiu, eu vi no Instagram que podia, Sim. e quando a gente se depara com a situação, falta prova, o judiciário não vai Muito analisar. individualizado. Então, é tudo muito individualizado, Muito. né? Então, assim, a gente vê que o judiciário já considera esse impacto, né, do cuidado nas relações patrimoniais, mas é uma construção caso a caso. E como é a evolução da sociedade, né? Se a gente olhar, sei lá, 30 anos atrás, na época que as mulheres, era comum as mulheres serem do lar, né? Elas até tinham empregada, eram do lar, né? Tinha empregada todos os dias, que dormia em casa, como você mesmo contou. E elas, quando se divorciavam, ganhavam uma pensão vitalícia. Exatamente. Aí, de repente, as mulheres vão para o mercado de trabalho. Aí o judiciário começa a entender de outra forma, né? E às vezes a mulher ficava... Eu lembro de ter uma decisão que me chocou muito, sei lá para 2009, mais ou menos, que era uma senhora de 50 e poucos anos que nunca tinha trabalhado na vida, né? Porque ela era das mais antigas. E o judiciário, quando mudou esse paradigma deles... Ele achou perfeitamente que ela poderia se inserir no mercado de trabalho com 50 e poucos anos de idade. Sem nunca ter trabalhado. Sem nunca ter trabalhado. Deu pensão pra essa mulher. E hoje a gente consegue pensão para essas mulheres nessas circunstâncias. Então, quer dizer, é uma loucura. Na época eu fiquei estarrecida. Falei, gente, como assim? Porque naquela época nem existiam esses trabalhos informais que hoje em dia tem, de internet, né? Nem empreendedorismo feminino, como é que ela nada. vai se colocar no mercado com 50 e poucos anos de idade? Então, assim, aí agora, graças a Deus, a gente está vendo de novo essa mudança do judiciário, né, com esse novo termo aí de economia do cuidado, porque a gente sabe que mesmo que a mulher esteja no mercado de trabalho, como a doutora Daniela pontuou, ela está em desvantagem. Sempre em desvantagem. Sempre em desvantagem, né? Principalmente quando seus filhos ainda são pequenos. Ela não consegue ter um crescimento equiparado ao do homem. Primeiro que ela tem dificuldade para arrumar também o emprego, porque as empresas já sabem, tem filho pequeno, vai ficar doente, vai ter virose, vai não sei o quê, não sei o quê, aquela coisa toda. Muitas vezes elas estão trabalhando, mas elas estão trabalhando na informalidade. Na informalidade. E aí, na informalidade, você não recolhe um INSS, Exatamente. você não tem um fundo de garantia, e lá na frente você não consegue nem se aposentar, por exemplo. Se aposentar. Porque ela precisa daquela flexibilidade, Isso. aí acaba esquecendo esses detalhes, né, de recolher o INSS, essas coisas todas, e ela é injustiçada. Então, assim, graças a Deus, o judiciário está tendo um novo olhar para isso. A gente ainda tem muita demanda e muita coisa para equilibrar essa situação, começando a abrir, né? Porque a gente vê também, por exemplo, sociedade. Eu sou um exemplo disso. Tem uma sociedade com meu marido que tem uma série de demandas que eu tô sempre em desvantagem. Então, dependendo da situação, eu falo para a mulher, você não tem condição nenhuma patrimonial de se separar hoje em dia. É melhor você ficar casada, porque você vai perder um monte de direitos. Recupera o relacionamento, porque o divórcio não te traz vantagem. Então, a gente tem que hoje tem ainda esse olhar. Sim. Da nossa orientação jurídica, é de que tipo de vantagem ou desvantagem o fim do casamento traz, às vezes até para o negócio. Sim. Do casal, porque as empresas são familiares. Tem uma racionalidade, né? Exatamente. Momento então, às vezes, é mais vantagem você pagar uma terapeuta de casal do que você pagar um advogado e você abrir mão do seu patrimônio e vai passar fome, porque vai ser muito difícil. Isso acontece muito. Né? Muito, e passa fome mesmo. Então, a gente, né, vou para uma outra pergunta, com a doutora Tânia de novo. É correto afirmar que o sucesso profissional de um cônjuge muitas vezes foi viabilizado pelo trabalho invisível do outro? É mais do que correto, né? A gente meio que já respondeu isso. Só que isso era cada vez mais claro,
Que a gente, é aquele, claro, tava na cara de todo mundo, só a gente que não via. Hoje a gente vê, mas ainda vê comportamento repetitivo nesse sentido. Então, a gente via, porque até Daniela até colocou, o marido chega, né? Os filhos estão cuidados, mas não é só isso, gente. Hoje, muitos homens já têm essa sensação. Eu tenho um cliente que ele tem uma filha autista, é a mais nova, e 2 adolescentes. E ele era o provedor da casa. Então, ele era de alta patente do Exército, com cargo sempre comissionado no governo. Eles foram transferidos para Brasília e a mulher tem autismo também. Só que ela no suporte 1, a filha no suporte 3, e era sempre difícil dar conta. Então, enquanto ele tinha um poder aquisitivo muito elevado, ele dava conta toda aquela estrutura familiar em Brasília, com empregada, babá, suporte terapêutico, tudo. O casamento não deu certo, essa mulher fica sozinha em casa com todo esse suporte. A condição dela não permite que ela dê continuidade. Ela sai de casa e ele fica em casa com todo esse suporte financeiro e de pessoas ali trabalhando. E isso vem se desenrolando. Aí ele perde o cargo comissionado e fica com o salário padrão do Exército, que é alta patente, é um valor alto, tá? Mas era assim, o cargo comissionado trazia uma condição financeira para aquela família muito grande. Teve uma queda. Teve uma queda já imediata financeira. Além da queda financeira, ele não tem mais dinheiro para bancar o apoio. O que ele precisa fazer? Aí ele volta para o Rio, porque ele era do Exército e lotado o lugar dele de trabalho era o Rio de Janeiro. Então, ele volta para o Rio de Janeiro. Aí a gente tem que entrar com uma ação de suprimento para garantir o retorno dessa família para o Rio, porque a mulher não queria. Porque ela estava estudando, porque ela estava investindo pela primeira vez na carreira, porque ela tinha, naquele momento da vida dela, com o autismo, com todas as condições dela, de desenvolver a carreira sem ter que tomar conta de filho. Ela não quer voltar para o Rio, porque ela vai abandonar aquilo. Então, ela abre mão dessa maternidade, entre aspas, e ele vem para o Rio com as crianças, eu consigo uma autorização judicial para ele vir com as crianças, porque ele é o suporte e não dependia dele. Gente, a gente ainda está em disputa, né? É uma guarda compartilhada, tem visitação e a gente não vai conseguir reverter essa situação tão claramente. Mas esse homem, ele descobre uma nova forma de ser pai. Porque era muito fácil criticar uma mulher com um suporte 1 de autismo, da dificuldade que ela encontrava de gerir aquela casa, entendeu? E não trabalhar. E agora ele está sem suporte financeiro, sem suporte local, com o pai, com a mãe, com a avó, com tia, com todo mundo ajudando essa criançada, as crianças já mais velhas. E ele fala, eu não consigo render no trabalho. Eu falei, bem-vindo ao clube. Exatamente. Perfeito. E aí ele se deparou com uma realidade que às vezes é difícil para o homem entender, porque ele não vive isso. Exatamente o que eu ia falar. Só quando a gente vive a situação que a gente consegue ter empatia pelo outro. Exatamente. Às vezes a gente precisa também mudar esse comportamento em casa para você não adianta você querer explicar para o seu marido que o fato de ele chegar em casa, ter comida pronta, tudo esquematizado, ele tem tranquilidade para relaxar a mente, para amanhã seguir com criatividade, empreendedorismo, entendeu? Com uma carreira brilhante, ele consegue estudar, ele entra. Homem tem uma capacidade de entrar num ambiente cheio de criança, de brinquedo, de confusão e ler um jornal inteiro. Quando é que uma mulher lê um jornal inteiro, físico, digital? Nossa, a cabeça tá em 1000 coisas. Tem 1000 coisas. Homem tem uma capacidade de se desligar, só que a gente também tem que aprender isso. Porque na hora que a gente consegue se desligar, alguém vai ter que fazer. E às vezes é o seu marido que tem que fazer. É o seu companheiro que tem que fazer e vai chegar junto. E aí as coisas começam a se equilibrar. Por isso que eu sou uma defensora da guarda compartilhada na constância do casamento. Na constância do casamento. Você não precisa se divorciar para mudar, às vezes, uma situação familiar. Às vezes, você só precisa mudar o comportamento e a perspectiva daquilo. Então, assim, a gente tem impactos gritantes nessas relações por conta disso. A gente precisa ter essa perspectiva. O judiciário só muda se a gente também mudar. E é por isso que a gente ainda vê situações em que a invisibilidade do trabalho doméstico, do cuidado, garantiu um sucesso absurdo para um homem na carreira ou para uma mulher, porque às vezes isso é invertido. Tem casos que a mulher é uma super CEO, péssima mãe dentro do contexto social atual de cobrança, e o cara lava, passa, cuida e ele cansou dessa vida.
marido. Ele não quer uma mulher que não seja mãe, ele quer uma mulher que seja mãe também. E ele que pediu o divórcio. Então, são situações que independem de gênero. Sim. Existe essa inversão de Ainda é uma papéis. questão de gênero, porque a gente tem uma inversão de papel há muito tempo. Mas na medida que as coisas começam a se equilibrar, a gente vai ter outras perspectivas em relação a alimentos, em relação a tudo. E isso, você acredita que possa impactar? Existe um desequilíbrio patrimonial no divórcio? Direto. Hoje Por ainda conta desse- existe muito, né? Hoje você vê muitas mulheres se separando, tendo que ficar 2, 3 anos numa disputa judicial até conseguir vender um imóvel, até dividir patrimônio para conseguir comprar alguma coisa, né? Hoje a gente tem, aqui em Niterói, vamos para nossa realidade, você mora na Praia de Caraí, num apartamento de 4 quartos, o cara sai de casa, você fica com condomínio IPTU para pagar. Hoje você não precisa pagar alimentos se os filhos tiverem, aluguel se os filhos estiverem morando com você. Mas se não, você tem que dividir o aluguel e assumir o condomínio IPTU, né? Então, só que ele ganhava 10 e você ganhava 2. Como é que você mantém um condomínio numa Praia de Caraí, num apartamento de 4 quartos? Não mantém. Aí você vai sair dali, porque você não vai conseguir, se você não tem filho, garantias judiciais de equiparação de patrimônio. Aí você tem que provar a necessidade de alimentos compensatórios. Você tem que comprovar a necessidade de alimentos transitórios. Então, é muito difícil para a mulher. Então, se a mulher hoje não tiver esse olhar sobre a estrutura patrimonial do relacionamento dela, ela fica em mais desvantagem ainda. A desvantagem é natural, porque a gente vem de pouca mudança de contexto comportamental, né? Então, é por aí. Então, doutora Daniela, dentro de toda a importância desse tema e dessa evolução histórica aqui que foi passada pela doutora Tânia, explica pra gente, porque muitas vezes até o cliente ele não sabe a diferença entre pensão alimentícia e alimentos compensatórios. Sim, antes de eu explicar essa diferença, eu queria tocar um ponto também que é muito importante, está muito em evidência também, que é o divórcio grisalho. Perfeito. Né, que a gente vem ouvindo bastante sobre esse assunto. Quer dizer, são casamentos que duraram 20, 30, 40, às vezes 50 anos com aquela mulher que casou nova, cuidou da família, e aí o marido está lá trabalhando, ela muitas vezes ficou em casa ou não, com a questão da desvantagem, né, patrimonial, questão da desvantagem de salário entre os dois. E aí os filhos crescem, saem de casa, eles olham um para o outro, e aí? Né? Qual o nosso objetivo em comum? Às vezes não tem mais, os filhos não estão mais ali. E aí ocorre o divórcio, né? E aí é o famoso divórcio grisalho, porque hoje em dia também muitas mulheres não estão mais aceitando ficar naquele casamento falido. Sendo maltratada, violentada, Sim, moralmente, exatamente. às vezes. Não é uma violência física, mas é uma violência moral, patrimonial, que ela suportou por conta dos filhos e agora Sim. ela quer dar um basta, né? E aí ela olha para aquele marido, o marido olha para a mulher e eles não têm mais nada em comum. E muitas vezes a mulher mesmo que pede o divórcio. Porque hoje a mulher, com todo o esclarecimento que tem, com toda a mudança histórica que a gente vê aí, a mulher também, ela tá olhando para si. E aí ela pensa, se eu tô hoje com 50 anos, 60 anos, eu ainda quero ser feliz, eu ainda posso ser feliz. Né? Porque as mulheres hoje de 60, de 50, não são as mesmas mulheres de 50 É essa realidade. das nossas avós, né? Então, e aí entra os alimentos compensatórios, né? Que são os alimentos para compensar todo esse tempo que ela se dedicou à casa, à família, e que ela ficou em desvantagem em relação ao marido. Então, a pensão alimentícia, a pensão tradicional, ela protege quem precisa sobreviver. E os alimentos compensatórios, eles protegem quem contribuiu com a construção patrimonial e ficou em desvantagem econômica a partir desse divórcio. Então, uma mulher que não trabalhou durante a vida toda, numa hipótese de um divórcio grisalho, como você mesmo contou, ela pode acumular os dois alimentos, o compensatório Sim. e a pensão alimentícia. Sim, o compensatório ele pode ser
Pela dedicação toda dela pela família. Seria Ele não como vai se ser fosse- ad eterno, não é perpétuo. Não é perpétuo. Não é pra ter... Seria Mas justamente temporário, para né? ter a compensação do tempo que essa mulher ficou casada e precisa dessa Pra compensação. poder refazer a vida Sim, dela, refazer né? isso. Aham. E ter equidade com o patrimônio do marido, né? E a Eles renda dele também. Isso, né? exatamente. Então, esse alimento compensatório, ele pode... ele tem uma natureza de indenização, na verdade. É isso aí, indenização. E aí ele pode ser pago à vista, se o cara tiver capital para isso, ou ele pode pagar a prazo. Entendi. E aí, por isso que as pessoas confundem, porque normalmente as famílias não têm mais essa riqueza para um cara pegar e vender um imóvel que não é só dele, porque na verdade o patrimônio não é só Exatamente. dele. Né? Então ele vai ter que parte de um imóvel, parte de um bem, ele vende, mas ele não paga para outra pessoa, porque às vezes ele não tem condição mesmo. Uhum. Quando ele tem condição, ele, por exemplo, negocia na partilha um imóvel inteiro pode ficar para essa mulher a título de alimentos compensatórios. A gente pode fazer essa negociação. Ou então a gente vai parcelar um valor pecuniário que ele vai tirar da renda dele, do rendimento mensal, que vai acrescer uma pensão alimentícia que ela teria direito caso ela tivesse alguma incapacidade laborativa, ou porque já está mais velha para voltar ao mercado, ou porque realmente tem alguma incapacidade, ou porque ao longo de casamentos violentos ela adquiriu uma depressão profunda, porque são as realidades das Muito mulheres comum. nessa faixa etária. Sim. E essas mulheres hoje precisam equilibrar essa situação. Só que tudo isso depende de prova, gente. Então, se a gente não tiver como Cada comprovar, caso é um fica caso, né? difícil a gente pleitear. Por isso é Não importante... pode generalizar, que as pessoas costumam Sim, falar que vai ter para todo mundo, não é? Não, por isso que é importante as mulheres estarem sempre informadas dos seus direitos, né? Para não serem pegas de surpresa numa situação dessa e não ter como comprovar toda essa circunstância do período do casamento. E aí, diante do que você acabou de falar, eu vou linkar para a pergunta que eu quero fazer agora. As duas podem responder, Tânia, Daniela. O que vocês aconselham as mulheres que estão vivendo uma situação dessa, de pensando em se separar, né, se divorciar? A questão toda da preparação, né, que elas precisam ter, né? O que vocês... como vocês orientariam essas pessoas que precisam saber com relação à parte jurídica, antes de tomar qualquer decisão? Porque a pessoa não pode sair pedindo um divórcio, uma separação, assim, sem antes se preparar, porque existem consequências. A Tânia já falou isso lá atrás, agora a doutora Daniela pontuou. Então, qual conselho que vocês dariam para uma mulher que está nessa situação hoje? Eu vou falar para você direto, tá? Então, você, mulher, que tem mais de 45 anos, tá passando por uma dificuldade no relacionamento, você deve procurar, a primeira pessoa é um terapeuta, não é uma amiga. Porque você não sabe se essa amiga ou se esse amigo, o sogro, a sogra, o pai ou a mãe, tem alguma questão pessoal com o seu atual companheiro ou companheira. Então, você mulher, tô falando pra você mulher, tá? Mais de 45 anos, você procura uma terapia. Uma terapeuta que vai falar pra garantir a manutenção da família. Não é isso que você quer. Você está passando por violência, você está apanhando, você está sofrendo e você precisa realmente alcançar a liberdade, porque então você vai morrer. Aí é uma outra situação. Antes de você procurar qualquer pessoa, falar para qualquer pessoa, procure um advogado especialista em direito de família. E ali você vai conseguir observar os seus direitos e as suas necessidades. A gente vai te orientar a buscar documento. Às vezes você está num relacionamento e sofrendo tanta violência que você não sabe nem aonde fica a escritura da casa, quanto é o valor do condomínio, do IPTU. É prático, é eficaz. Tudo bem, se você está apanhando, você tem que procurar a polícia. Você não tem que procurar nem advogado e nem mais ninguém. Apanhou, vai para a polícia. Não é o seu caso. Você não está sofrendo ainda uma violência física. A gente fala o tempo todo de violência para que quem está sofrendo uma violência psicológica consiga olhar o seu comportamento familiar para se identificar. Então, se você já está identificando que você não quer mais esse relacionamento, você tem que buscar documentos. Não adianta você pagar uma consulta de um advogado se você sequer sabe o valor da cota do seu condomínio, do seu IPTU, aonde está o boleto da escola dos seus filhos. A primeira coisa que você tem que fazer é juntar tudo isso. E, às vezes, esse ato de você juntar, procurar documentos e reconhecer quem é você dentro desse contexto já te ajuda a mudar de um comportamento que talvez nem leve ao divórcio.
Mas a gente precisa entender a situação real, porque advogado só trabalha com papel e prova. A gente tem que ter prova. Aquela sua amiga que disse que vai te ajudar, às vezes ela não te ajuda. Porque às vezes ela também tem as situações dela para resolver. Então, se você está passando por uma situação de muita dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar documentos. Aonde está a sua certidão de casamento? Eu atendo mulheres todos os dias que não sabem qual é o regime do casamento delas. Elas não sabem se elas são casadas sobre o regime da comunhão parcial ou não. Elas falam assim, aquele regime lá que eu fiz quando casei. Mas qual foi aquele regime lá que todo você mundo fez? faz. Que todo mundo faz. Só que às vezes essa mulher casou antes de 1977. E aí? Às vezes ela é casada em separação total de bens e assinou no ato do casamento um pacto. E ela nem lembra. Ela nunca leu o pacto pré-nupcial para assinar uma certidão de casamento de separação total de bens. E a gente vai vendo essas mulheres chegando completamente desprovidas de autoconhecimento. Aí o pessoal fala assim, mas autoconhecimento, Tânia, nessa altura do campeonato? Eu falei, cara, se você não sabe nem o seu nome, nem qual é o regime patrimonial que rege a sua vida, você não se conhece em nada. Por isso que o autoconhecimento leva a essa busca. Por isso que às vezes a gente fala da importância da mulher se conhecer, porque ali ela consegue sair desse véu que a violência patrimonial e doméstica, psicológica, moral vai trazendo, para ela botar um óculos e conseguir enxergar na identidade dela, tá lá escrito, ela é casada, ela tem união estável, ela não é nada. Ela vive uma situação de fato. Uhum. Ela não sabe nem se o cara morrer, ela vai ter conseguido entrar na pensão por morte, porque Daniela trabalha com isso, sabe disso. Às vezes a mulher não está nem inserida no rol de dependentes do cara, lá na Previdência, no INSS, na caixa de assistência do cara. Às vezes ela está no imposto de renda, mas não está como dependente na caixa de assistência. Ela não sabe nem onde ela dá a entrada na pensão caso ele venha morrer. E o INSS é super burocrático. E o casamento vai acabar, gente. Seja porque ele acaba, porque as pessoas não querem mais estar ali, ou porque um dos dois vai morrer. Então, se você não pensa nisso, você está completamente navegando e entregando toda a sua vida na mão de alguém que às vezes não quer mais estar com você. Então, muito importante, né? Uma parte, Tânia, que agora me veio em mente, que é importantíssimo a gente alertar as mulheres. Não assinar nada que o marido dê sem ler. Sem ler. Gente, você confia no seu marido? Todos confiamos. Como é que fala? No início é meu bem. Meu bem no pra final cá, são meus bens. Meus bens pra cá. Não é? Então, não é que você vai desconfiar do seu marido, daquele companheiro que dorme com você toda noite. Mas você não pode pegar e sair assinando tudo que ele dá pra você assinar. Porque às vezes a surpresa, ela vem lá na frente, na hora do divórcio. E é péssima. Exatamente. E eu acho que diante de tantas informações que nós temos, já não existe mais espaço para a pessoa ser alienada, né? Porque vamos combinar que por mais que a mulher seja do lar, cuide somente dos filhos, por uma série de motivos, ela precisa também se inteirar do que acontece na casa dela. Né? Tanto com a questão patrimonial quanto com a questão financeira. Né? Eles precisam compartilhar não só os cuidados com os filhos, mas também compartilhar tudo, na verdade. Porque, de fato, ainda nos dias atuais, muitas mulheres chegam sem ter a menor noção do que têm. Isso também é um fruto de um comportamento de violência, né? A gente sabe que muitas mulheres buscam alienação e a gente tem aquelas a gente está fazendo essa colocação sem nenhum tipo de julgamento, não. Tem aquelas que de fato sofrem violência a vida toda e às vezes nem percebem que sofrem. Precisam se alienar para conseguir sobreviver. E aí elas não querem realmente saber de nada. O problema delas já é tão grande que saber de mais alguma coisa ocupa uma caixa emocional que ela não suporta. Mas, independentemente disso, a gente precisa buscar conhecimento. Porque a gente não pode mais viver na alienação. Porque você vai morrer sozinha, sem dinheiro e às vezes tendo que pedir ajuda de estranho, porque às vezes você não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem família. Essa violência desse casamento sutil, que é a violência psicológica, moral, né? Foi tirando você de todo mundo. Você violência vive patrimonial. Você vive só pro lar, você não tem dinheiro para ir pra unha, você faz a sua unha em casa, você lava, você passa, você cozinha, você reforma a sua casa e você tem um regime de separação total de bens. E nem casada vive em união estável, o cara te trai. E aí eu falo pra você, não se separa. Porque você vai perder ainda
Além de todos os seus direitos, a sua condição de herdeira. Então, em algumas situações, a gente tem que alertar essa mulher de Sim. que ela manter-se casada é melhor. Por isso que é extremamente necessário, principalmente para essas mulheres que sofrem um tipo de violência ou que são realmente desconectadas por inúmeras razões, procurar sempre um advogado antes de tomar qualquer atitude. Né, para poder entender o que vai ser possível provar, o que não vai ser, o que ela tem de direito, o que não tem, os documentos. É muita coisa, gente. E hoje a gente tem São tanta muitos gente, né? Por detalhes. exemplo, a Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABA, ela tá lá falando o tempo todo disso. Todo. A Comissão de Trabalho está falando o tempo todo disso, a de previdenciário. Então, às vezes, eu sei que você pode estar aí numa situação que você não pode nem mensurar num cartão de crédito, num recibo, que você contratou um advogado. Mas, cara, a sua rede social tá ali. Segue. Começa a seguir advogado de família, começa a seguir as instituições, a OAB, a Associação Brasileira de Advogados, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Sim. que você vai começar a se inteirar do assunto naturalmente. Como se você estivesse ali percorrendo como fazer uma unha adequadamente, né? O cabelo, comprando um produto. Comece a consumir coisas que vão te trazer conhecimento para você conseguir essa emancipação emocional e financeira que a gente exatamente. precisa ter. Exatamente. Hoje em dia a gente tem como ter acesso a tudo isso, né? Tá na palma da nossa mão. Doutora Bárbara, quer tecer alguns comentários a respeito disso aqui que a gente estava conversando? Eu acho o tema de fundamental importância. Eu adorei estar aqui assistindo. Não é minha área de atuação, mas aprendi muita coisa hoje. E eu acho importante isso, as pessoas buscarem conhecimento, buscarem essa informação que realmente está a uma palma da mão, né? E maravilhoso conteúdo, muito bom. Tá, eu queria deixar um recado também para as mulheres. Vocês têm algum recado para dar? Vamos lá, eu doutora tenho um Daniela, recado. fala. Eu queria dizer para você, mulher, que nenhuma mulher deve sair de uma relação acreditando que ela não construiu nada, né? Quando foi justamente o suporte que permitiu que ela construísse tudo da sua família. Tudo o que gerou sua família, seus filhos, o trabalho do marido, o estudo dos filhos, quando os filhos saem de casa e aí você sente aquele ninho vazio, você estava lá por trás, você era aquela estrutura, né, para que todos pudessem voar, né? Que a gente às vezes fala, né, que a boa mãe é aquela que cria o filho para ele voar e não para ele ficar debaixo das asas. E você foi essa mulher. E aí nunca é tarde para você recomeçar, né? Para você empreender, para você estudar, para você voltar para o mercado de trabalho, ou para você fazer cursos, ou para você fazer novas amizades. Para ser né? feliz. Para ser feliz, para fazer uma atividade física, né? Para sair, para se divertir, para dançar, né? Enfim, nunca é tarde. Então, você que acha que só cuidou da casa, na verdade, você sustentou uma estrutura inteira. E isso tem muito valor. Então, valorize-se. Cuidar é um ato de amor. Mas se para amar você precisa desaparecer ou se quebrar toda para caber, alguma coisa está errada. Entenda que você é uma pessoa dotada de deveres, mas um sujeito de direitos. Procure os seus. E após essas lindas mensagens, a gente encerra o 3º episódio do nosso podcast. E a aba segue aqui, sendo esse ambiente de união, de troca, de coletividade. E para você que é membro da aba Niterói, aba estadual, aba de outros municípios, que vocês queiram participar aqui do nosso podcast, está feito o convite. É só vocês entrarem em contato com a gente através do nosso e-mail ou através também do nosso Instagram, @abaniteroirj. Lá também tem nosso e-mail, vocês podem mandar mensagem pelo direct e venham aqui participar desse lindo debate que nós estamos promovendo para vocês. E além disso também, você que ainda não é membro, que queira fazer parte da aba Niterói, também está feito o convite. E entre em contato da mesma forma, também através do nosso Instagram, através do nosso e-mail. Temos inúmeras comissões, temos uma comissão que a doutora Tânia acabou de falar, que está sendo montada. E temos outras comissões também que você pode consultar lá no nosso Instagram, conhecer e, de repente, quem sabe, fazer parte desse time. Muito obrigada mais uma vez, nós seguimos juntos
e até o próximo episódio. Aba Niterói, onde a advocacia se conecta.